Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Sejam bem-vindos. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou é teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses, 369-2159 e o plantão 24 horas, 9982-6176. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Salve, amigas e amigos da Rádio Ilha Capital, mais um podcast conversando com Margaret. É um podcast bem interessante, trata sobre um tema que creio poucas pessoas já ouviram falar, ou conhecem, ou praticam: euritmia. Então, muito prazer te conhecer, Margaret. Foi uma indicação da Daniele, que eu entrevistei num outro podcast sobre pedagogia Waldorf, né? E os temas se entrecruzam, né? Pedagogia Waldorf com euritmia. E eu queria começar te perguntando algumas coisas sobre a tua história de vida. Não é a biografia aquela que se faz lá na Fundação Sagres, né? Ah, tá. Mas tem a ver com um pouquinho da tua história, para que a gente, não apenas nós dois nos conheçamos, mas as pessoas que estão nos ouvindo também. Queria saber, Margaret, que cidade tu nasceu? Então, eu nasci aqui em Porto Alegre, só que o meu pai veio da Dinamarca, era músico, violinista, e aí ele conheceu a minha mãe, que tocava violino também na OSPA, aqui na Orquestra Sinfônica, né, de Porto Alegre, e foi assim então que eles se conheceram, casaram, aí nasceram o meu irmão mais velho e eu, e quando eu tinha 2 anos e meio, os meus pais decidiram se mudar para a Europa, para a Áustria, onde meu pai tinha estudado já antes violino em Viena, e aí ele queria estudar regência. E foi isso então que ele fez, e aí a gente se criou na Áustria, em Salzburg, que é De 2 anos até quando? Até os 18. É a cidade do Mozart, né? Então, é uma cidade turística muito bonita e toda permeada de música, e os meus pais sempre participando lá, tocando na Camerata, na época uma orquestra famosa que toca principalmente Mozart. E significa então que a minha infância foi completamente permeada de música, e o meu pai ainda por cima gostava de pintar. Esse quadro aqui ele pintou. Uma cena com neve. Isto que é uma cena na Dinamarca bem típico assim das aldeiazinhas que tem lá. E ele era justamente de uma aldeiazinha dessas, né? Então aqui ele pintava para matar a saudade, né? de casa. Que é um belo lazer, né? Pintura. Bah, muito bom. E no mais, sem saber de pedagogia Waldorf ou algo assim, os meus pais na realidade já nos deram uma educação assim nessa direção, que se mostrou meu pai fazendo os brinquedos para nós. Então ele fez umas esculturas de um jardim zoológico no jardim. A gente tinha um campo assim bem grande lá na Áustria que a gente podia usar, e aí o teu pátio, o teu quintal? Era quintal, mas era tudo uma situação assim meio improvisada. A gente tinha o direito, era um vasto de um campo, e a gente tinha o direito de usar tudo isso. Então meu irmão e eu, a gente cresceu como 2 crianças de campo mesmo, como camponesas, e o meu pai também tinha orgulho de ser filho de camponeses lá da Dinamarca. Então ele nos criou nos ensinando a lida do campo. Só que como a gente lá não podia ter vaca, coisas maiores assim, porque meu pai era violinista, né, e estava estudando para ser regente, mas aí então ele comprou alguns coelhos, e os coelhos se proliferaram muito rápido. Rapidamente a gente tinha 45 coelhos,
E aí ele fazia também, então não era só assim, a gente tinha os coelhos de estimação, mas ele também matava os coelhos para a gente comer. E ele tirava a pele para fazer casaco e fazer gorros e coisas. Ele mesmo curtia o couro? Ele tirava o couro, eu lembro, ele mostrava tudo isso para nós, então, como se fazia isso. Depois esticava lá a pele em volta de um pedaço de madeira para secar. Sim. Mas aí ainda tinha que levar num lugar, então, para curtir. Isso daí já é toda outra coisa, né? Mas aí ele nos mostrou também como cortar a grama alta, e ele cortava com foice. E aí depois ele nos ensinava a fazer o feno, e a gente então cuidava desses bichinhos pequenininhos, mas assim, como se fossem animais grandes, né? Sim. E aí tinha horta também, a gente plantava algumas coisas lá, ele ensinava, né? Mas o que eu queria contar, que daí então ele viu uns pedaços de raízes assim, de árvores, e aí ele pegou e fez um jardim zoológico dessas figuras. Transformou em animais. Eram figuras assim de fantasia de animais que eram assim, então a gente podia até montar em cima, ou coisa assim. E eu lembro muito bem que eu conseguia ver que sim, isso eram animais, mas eu achava, hoje em dia, assim, pensando, era um gosto assim mais moderno, sabe? A gente vê, enxergar as figuras, é bem interessante. Mas pro meu olhar, assim, de criança, eu achava assim, pô, mas que animais bem esquisitos que ele fez. Mas hoje em dia, pensando assim, ele tinha toda essa dedicação de um bom pai, de introduzir a gente para a vida. Esse que é o ponto. Que daí já tem algo a ver com pedagogia Waldorf, que os pais não estão aí para entretenimento, entende? Ficar ali brincando com as crianças, isso é meio que um mal entendido. Não quer dizer que não possa brincar um pouco se está afim, mas a tarefa dos pais é introduzir para a vida, né? Porque senão o ser humano vai ficar dependente, na realidade, de coisas que vêm de fora. Se os pais não fizerem essa tarefa, alguém vai fazer. Aí é que tá. Né? E a nossa vida atualmente ficou de um jeito que a pessoa comum de hoje em dia na realidade é um dependente, que não é mais um dependente químico. Isso a gente já teve e segue tendo, só que agora não seguem as drogas lícitas e ilícitas, mas principalmente os assim chamados medicamentos, que deixam as pessoas dependentes, e principalmente a mídia e tudo aquilo que vem de fora, e a pessoa fica toda abobada e não consegue mais conduzir a si mesmo na vida, mas se torna um ser que é conduzido por outros. Quando tu disseste que tu e teu irmão, só um casal são, né? Isso. Foram introduzidos na vida, nessa fase dos 2 aos 18 anos na Europa, lá, através dessas lembranças que tu está trazendo agora, de vida do campo, de cortar o pasto para alimentar os coelhos e outras lembranças que tu citou. Que vida especificamente tu te referes, assim? Porque aquela vivência não vislumbrava uma vida futura. Tu saísse lá com 18 anos e quando se fala de vida, parece que a gente tem que já pensar em alguma ocupação, alguma função profissional, né? Sim. Mas nessa fase que tu relatou agora de memória, a vida era aquele ambiente, aquele contexto lúdico, né? Bucólico, aquele contexto de mexer com a natureza, com os elementos, né? Com o vento, com a água, com a terra. E isso é interessante, porque a gente ouvindo assim tu dizer, introduzir para a vida, pode ficar meio no ar para quem está nos escutando, né? Sim. Aliás, peço desculpas a quem está nos ouvindo agora, porque tem uma obra aqui na casa, perto da casa da Margaret, né? Que de vez em quando vaza uns ruídos de máquina, mas não vai prejudicar a nossa conversa. Agora deram uma pausa. Margaret, sobre outras lembranças da tua fase escolar agora. Sim. O que tu podia nos contar? Tu tinha feito uma pergunta ainda antes sobre a questão
a direção de vida, né? E aí, então, essa vida que o nosso pai nos trouxe era para nos relacionar com as tradições do campo lá na Dinamarca, a vida do camponês. Ele fez da melhor maneira possível dentro desse contexto, mas era justamente para botar os pés no chão, para a gente saber se virar, inclusive plantar e comer, e lidar com os animais. Porém, o mais importante que me impressionou na minha infância é que o meu pai, ele seguia em tudo que ele fazia o seu coração. Então, ele era uma pessoa que tudo que ele fazia era a partir dele mesmo. Então, ele tinha sido o filho mais jovem, o caçula lá na Dinamarca, e aí ele simplesmente sentiu que ele queria tocar violino. E aí ele aprendeu com como é que se chama? A pessoa que traz as cartas, o carteiro. Esse que era então o professor de violino dele. E aí viu que ele tinha talento e assim ele foi indo. Isso foi durante a Segunda Guerra Mundial, né? Que eles estavam lá protegidos também, porque eles plantavam as coisas, eles não foram muito afetados, né? A Dinamarca foi ocupada pelos alemães, mas o rei era muito corajoso, usava a estrela dos judeus, né? E ajudou muitos judeus a fugir para a Suécia. Então, meu pai estava lá protegido nesse contexto, mas ele foi indo, foi se revelando o talento dele, ele foi sempre encontrando pessoas que percebiam isso e aí ajudavam. E assim ele foi indo, foi parar na Áustria depois... Para estudar música, e aí ele pensou, daí foi numa turnê para os Estados Unidos em 1956, e aí ele pensou, bem, a América do Norte, agora a América do Sul, eu quero coisa... Então, meu pai era um aventureiro, né? Sim. Se botou em cima do navio, levava 3 semanas para chegar aqui. Então, nos dias de hoje, que as pessoas têm tanto medo de tudo, de aventurar, e que não conseguem nem sair de casa sem uma máquina na mão para poder ligar a toda hora. Que idade que ele tinha quando ele fez essa aventura de atravessar o oceano? O oceano, daí ele tinha 26. Bem jovem. Isso, 26, 27. Solteiro ainda. Solteiro ainda. Deixou pai, mãe, irmãos. Isso, irmãos. Mas já sabia tocar violino. Então foi pelo violino, né? Porque o passaporte. Daí, ele conheceu outro músico que estava no Rio de Janeiro, já tocando na orquestra municipal, e ele então escreveu para ele, olha, aqui tem vagas, era no pós-guerra, era 56, e estão procurando músicos da Europa, né? Vem para cá, tá. Aí ele foi, só que daí demorou todo esse tempo no navio, né? E quando ele chegou no Rio, não tinha mais vaga. Já tinha ocupado a vaga. Então, só pra gente ter uma ideia, com as pessoas hoje em dia com... Três semanas. Isso, e com todos os seguros que as pessoas fazem, seguro de tudo, né? Porque não pode mais, né? Não tem mais coragem nenhuma. Ou muito pouco, né? E aí o meu pai é para mim um grande exemplo. Porque daí do Rio ele veio para cá. Porque daí o amigo dele disse assim, pois vaga, então aqui não tem mais. Mas sabe o que? Lá em Porto Alegre, estão recém-fundando, tem um húngaro lá que está fundando... Komlos, era o nome dele. Maestro Komlos. Isso. Esse aí está lá fundando uma orquestra, e sabe o que? Para ti vai ser muito melhor, porque não é tão quente. Tu vai gostar, vai para lá. Aí ele pegou um avião... E eu li as cartas do meu pai que ele escrevia para a mãe dele, e é fantástico, porque daí vai descrevendo assim, chegando assim, num lugar completamente desconhecido, e ele escrevendo para a mãe, era tudo verde, né, invadora, mata atlântica, e aí ele diz assim, bem, se o avião cair agora, né, aí eu não sei... Os índios vão me pegar. Aonde que eu vou parar, né? Mas ele sempre bem animado. Década de 50, isso. 56. Isto, ele veio em 56, em novembro, né? E aí, então, foi isso o grande marco na minha vida, que depois, quando a gente estava lá na Áustria, ele estava estudando em Viena. Aí, outra coisa que é muito importante mencionar, que daí ele disse para minha mãe, não, a gente não vai morar em Viena,
Porque Viena é uma cidade grande e Salzburg é a cidade mais linda do mundo. A paisagem é lindíssima e toda permeada de música já há muito tempo. Que distância de Viena? 2 horas de trem, um pouquinho a mais, 3 horas. E aí então ele disse assim, não, nós vamos ficar morando aqui em Salzburg e eu então vou para Viena. Daí ele levantava às 4 horas da manhã, pegava o trem, ia para lá, daí ficava, estudava e depois voltava de novo. E a minha mãe, agora para descrever ela um pouco, uma moça de boa família daqui de Porto Alegre, que cresceu com cozinheira, empregada, tudo isso, né? Mas daí lá teve que ir para a cozinha, né? Mas já sabia cozinhar. Isso sim, ela teve que aprender. Já tinha se introduzido na vida aqui. Mas ela teve que tinha uma senhora que era a nossa babá lá na Áustria, e ela então ensinou a minha mãe a fazer alguns pratos básicos, e ela ficava corajosamente com duas crianças pequenininhas. Eu tinha 3 anos, meu irmão estava com 5. Tinha que fazer fogo no fogão. Meu pai fazia e colocava fogo, né? Ia para Viena. Ela ficava sozinha lá com as crianças. Era uma vila? Com quantas casas? Não era uma vila. A cidade de Salzburg, para quantos habitantes? Eu acho que quando eu estudava lá era 150 mil, alguma coisa assim. É grande. Mas é cidade, não é uma vila, né? É uma cidade. Tinha vizinhos? Sim. E só que a gente vizinhos inteiros, um pouco mais afastado, porque tinha aquele campo lá grande. Sim. E na casa tinha, não sei, na época nem tinha ainda vizinho na casa. Em todo caso, a minha mãe foi muito corajosa para ficar lá sem telefone, tudo na base da confiança, do amor pela pessoa. Vou apoiar ele tem um talento para se tornar um bom regente. Conta o nome do teu pai e da tua mãe, diz para nós. Então, meu pai era Gunnar Skol Larsen, que é então dinamarquês, né? E a minha mãe era Perli Walter, de moça, né? E aí se tornou Perli Skol Larsen. P com P? P de pato Perli Y. Vem? A minha avó queria chamar ela de Pearl, porque era a Pearl White nos anos 20, a minha mãe nasceu em 24. A Pearl White, eu olhei esses tempos na internet. Ela era uma estrela de cinema, vai pro cinema mudo, né? Sim. E ela é muito bonita, E a minha avó, então, era fã dela, queria dar o nome de Pearl na minha mãe. E o meu avô disse, não, a gente vive aqui no Brasil, nada de nome estrangeiro, então vamos abrasileirar esse nome. E o meu avô criou esse nome, Perli. O teu avô fazia o que? O materno? O meu avô materno foi uma pessoa que perdeu o pai quando estava ainda na barriga da mãe. E aí ele foi educado pelo avô dele, o pai da mãe. E aí ele teve que sair da escola com 13 anos para sustentar a mãe e a irmã. E aí ele foi para a firma Valig, que hoje tem o Fogões, shopping lá. Valig, né? Isso. Fogões, cofres e camas de ferro. E aí ele entrou lá como operário. Só que daí o pessoal percebeu que ele era bom para escritório. Colocaram ele no escritório, ele foi fazer curso de contabilidade. Era muito trabalhador e se tornou depois sócio do Valig. Significa, teve muito sucesso no trabalho, né? E então é outra. Ele tinha a tua mãe como filha e mais. E mais outra, a minha tia, mais outra filha e mais um guri, então o Calbi. A tua mãe tinha 2 irmãos. Isso. Tá. Tem ainda, tudo Tem acima ainda. de 90. Nossa. Tá todo mundo aí, Tua mãe tá com 96, né? Não, 97. 7, nossa, eu quero conhecer ela depois. Depois eu vou apresentar. Isso.
Margaret, e a ideia da tua mãe fazer violino, será que teve o dedinho do teu avô, do pai dela? Nada disso. Então, outra coisa interessante vale para os meus dois pais, que seguiram o coração. Então, assim, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela tocava piano. E a minha mãe conta que quando ela era nenê, então ela ficava no chão do lado do piano. Isso é a mais primeira lembrança dela, né? Então ela recebeu isso. Mas depois ela contou que ela estava no colégio alemão aqui, hoje em dia é o Farroupilha, né? E ali tinha um professor de música que conduzia o coral na escola e ele tocava violino. E aí ela diz que esse era então o exemplo para ela, que ela viu ele tocar e aí ela pensou, isso aí é muito bonito, isso eu quero fazer. Aí falou para os pais e eles falaram, bem, se tu quiser, né? Então vai lá. E a escola? Ela se matriculou onde? No próprio Farroupilha? Tinha aula de violino? Não, ela estudou daí particular. Particular, daí ela estudou e depois foi professora aqui no Belas Artes. Sim. Na época se chamava assim. Sim. Né? A escola. E integrou a OSPA também? E aí tocava na OSPA, é membro fundador da OSPA. Onde conheceu teu pai? Isso, meu pai chegou, aí o Covlos queria muito que ele tocasse na OSPA, mas ele não quis, porque ele estava acostumado com qualidade muito alta. E aí é muito engraçado, na carta ele diz assim, puxa vida, essa gente aqui, claro, o clima quente, tudo isso. Aí diz assim, bem, eles fazem 3 horas de ensaio por dia, isso já é pouquíssimo. E dessas 3 horas, eles tocam 2 horas e 1 hora intervalo. Aí ele descreve mesmo a mentalidade brasileira, que ele disse assim, não, aonde que eu fui parar, gente? E a qualidade isso? técnica dos instrumentistas também não era boa. Não, porque ele estava acostumado com a qualidade Viena, né? mais Viena, alta pensável, né? E aí então ele viu isso e aí ele disse assim, se eu tocar nessa orquestra eu vou destruir o meu estudo, isso é perigoso, né? Mas o Covlos viu que ele fez então? O Covlos viu que ele era muito bom e foi atrás, né? E queria contratar ele, mas não conseguiu. E aí o meu pai conheceu um judeu que tinha um filho de muito talento e aí ele começou a dar aula para esse guri todos os dias. E aí o pai do rapaz, então, basicamente contratou ele como professor particular. Resolveu a questão financeira. Isso! E aí ele viveu super bem aqui. Por alguns anos. Um ano e meio. E aí na OSPA, então, ele tocava, mas o pessoal chamava ele. E isso, então, que ele queria, isso é bom conscientizar de novo aquela coisa da independência. Muito interessante. Ele não queria fazer um contrato para ter algum dever. Sim. Porque a arte ele considerava algo tão importante. Ele entendeu, a gente só pode fazer ela bem feito se a gente é livre. A gente não deve se submeter a se tornar, vamos dizer assim, um operário da arte. E isso é verdade com os... Porque essa questão de tu ter um contrato com horário marcado de chegada e de saída, ele não é um biorritmo. Aí é que tá. Ele não é um biorritmo. Ele te obriga, mesmo no dia que tu está com o céu cinzento, que tu vá fazer aquilo. Exatamente. A arte não admite isso aí. Exatamente. Então, eu cresci, nunca eu vivenciei alguém que levanta de manhã para bater o ponto. E eu acho que isso é uma coisa que tanto a mim como meu irmão, que trabalha como violinista e lá na Áustria e tem... Teu irmão está na Áustria como violinista? Ele ficou. Ele ficou lá, ele basicamente... Quando vocês vieram aos 18 anos de idade teus, ele ficou? Eu vim. Porque, só tu? Só eu, porque eu sempre tive esse... Eu me apaixonei pelo Brasil, eu sempre quis morar aqui. Por quê?
Porque aí então aconteceu o seguinte, meu pai, ele então se formou lá em Viena, com distinção e tudo correu muito bem, só que uns 2 anos depois, ele ficou doente e morreu bem rápido. Ele teve câncer e em 3 meses então ele morreu. E tu estavas aqui e ele morreu lá? Não, a gente estava lá, nós fomos para a Dinamarca, ele morreu na Dinamarca, e eu, poucas semanas depois, eu fiz 11 anos, e o meu irmão fez 13 depois. Ah, então quando veio para o Brasil já tinha falecido, teu pai? Isso, então antes a gente vinha para visitar a família, né? E em 74 tinha 150 anos de imigração dos alemães, e o meu pai veio com a orquestra dele, fez uma turnê pelo Brasil para convidado do governo. Aí eu tinha 8 anos, eu ia junto, né? Lembro dessa vivência. E então era uma coisa que a vida do meu pai assim recém estava começando, e a minha mãe daí tocava viola na orquestra, né? E ajudava na organização. Então eles trabalhavam independentemente, livremente, em conjunto. Então ela não era contratada da USP também, tua mãe? Ela era aqui no Brasil, mas depois quando eles casaram, daí ela também saiu. Porque aí tem que contar a história que o meu pai teve sucesso lá com esse aluno, só que depois a minha mãe sugeriu fazer uma orquestra com jovens, que era a Orquestra Juvenil de Porto Alegre, que aí ela tinha alunos também, e ela sugeriu, vamos botar todos eles junto, vamos fazer uma orquestra. E esse foi um trabalho realmente lindíssimo que eles fizeram aqui nos anos 60. Com apoio da prefeitura? A prefeitura, eles fizeram uma associação, e aí começaram a receber apoio daqui dali, e fazendo concertos, viajando por aí no Rio Grande do Sul. E essa foi a razão pela qual meu pai daí teve a ideia de ir para Viena para estudar para ser regente, né? Porque se revelou o talento dele não só de dar aula, que as crianças gostavam muito de ter aula com ele, e a minha mãe ali sempre junto, né? Aquilo foi se revelando um trabalho cultural de qualidade. E aí eles pensaram, bem, mas então vamos voltar para a Áustria para ir lá tentar o topo de linha, vamos dizer assim. Se qualifica e volta. E talvez, aí era aquela coisa, eu acho que a minha mãe queria voltar, mas o meu pai estava então gostando muito lá da Europa, ele como europeu mesmo, né? Realmente a vida aqui é muito diferente comparada com lá, só que como eu nasci aqui, eu sempre gostei muito do jeito cordial dos brasileiros, muito caloroso, muito assim, coração aberto. E o pessoal lá, daí, a Áustria, os austríacos até são, a gente podia dizer, os brasileiros lá do pessoal que fala alemão, porque tem muitos eslavos ali também no povo, e essa influência deixa as pessoas mais viver a partir do coração, a gente podia dizer, né? E os alemães aí já são mais, assim, com foco, né? Coisa muito importante, que eu valorizo, só que assim na convivência então pode dar aquela frieza, né? Que eu daí nunca me senti em casa na Alemanha, na realidade. E aí, quando meu pai morreu, bem, dá para imaginar como é que ficou a minha mãe, né? Sim. E aí foi um ato heróico dela decidir ficar lá, na Áustria, porque o meu avô estava vivo aqui ainda, o pai dela, né? Ele logo disse, bem, agora tu vem pra cá, tu coloca os dois no Valpilha, né? E aí tu fica aqui. E ela disse, não, mas é impossível. O Lava, meu irmão, ele então já tocava muito bem o violino. E ela disse assim, mas ele não tem futuro no Brasil, não dá. A gente tem que pelo menos tentar lá, né? Tá, e com isso, então, o que a gente fazia? A gente passava o ano letivo na Áustria e nas férias a gente vinha pra cá. O que, aliás, era muito ruim, porque a gente acabava vivendo só o inverno.
Porque a gente passava o inverno lá e quando vinha o verão a gente vinha para cá para o inverno. Então, isso que era bem ruim. Os calendários não fechavam. Não, mas em termos humanos, assim, a convivência com a família, mas era assim, eu chorava quando entrava no avião decolava, eu quero ficar aqui, eu não quero voltar para a Europa, não gostava de lá, né? Porém, foi muito bom que eu tive, então, fiquei lá até os 18, sempre para terminar a escola, né? Escola pública? Escola pública, Sofri na escola pública. Por quê? Porque eu senti que estavam nos maltratando, desrespeitando a dignidade humana. E foi isso que me levou para a pedagogia Waldorf. Eu descobri ela com 17 anos, quando eu fui numa palestra de um senhor suíço lá. E era o seguinte, eu queria então realmente entender as questões, eu queria vivenciar, descobrir por conta própria. Então, aula de física, por exemplo, a gente tinha que fazer experiência para a gente compreender mesmo. E isso não acontecia, era tudo muito teórico. Na escola pública. E eu fazia perguntas e o professor, mas então tu é muito burra, tu não consegue entender, entende? Eu mirava. Isto, e no mais aquela coisa de, com as notas, né? Tá, mas professor, isso aqui não faz sentido para mim. Não interessa, tu tem que decorar isso aqui, porque se tu não colocar na prova, tu vai rodar. E tudo isso eu achava assim, o fim da picada, né? Então eu cheguei a achar a escola ridícula e as pessoas só fazendo supressão, medo, para depois ter uma boa nota. Tudo isso eu achava que ficava... não considerava a dignidade humana. O ser humano é um cientista e um artista natos. E isso a escola precisa desenvolver. E a outra coisa que daí me levou para a minha profissão, a gente ficava só sentado. O tempo inteiro sentado, e eu sentia frio, falta de movimento, ficava com enxaqueca, né? E mesmo que a escola era a melhor que tinha naquela cidade, que o meu pai já escolheu a dedo, porque ela tinha toda a orientação artística. Então a gente tinha orquestra, coral, tinha teatro também, e desenho, tudo isso era muito, pintura, tudo isso muito importante. E mesmo assim, era aquela atitude básica: tu tem que aceitar o mingau pronto. Goste ou não goste, tanto faz. A vida é assim. E aí eu dizia assim, não, mas eu não estou me sentindo bem. Eu não quero fazer assim. E aí eu ouvi assim, porque daí eu comecei a questionar assim, mas como é que é isso? A sociedade cria o ser humano ou o ser humano cria a sociedade? E aí eu fiquei contemplando, eu pensei assim, parece que a gente pode escolher. Aí eu pensei, então eu escolho criar a sociedade. Eu sinto que o ser humano é criador, então eu vou fazer isso. Daí eu ouvi assim, mas tu tem que te submeter, a sociedade é assim, tu tem que seguir. Então tu acha que tu é melhor do que os outros? E eu disse, não, eu acho que isso vale para todo mundo. Cada um dá o seu quinhão, né? A sua parte. Claro. Reforma a sociedade. Isso, para criar resultante de tudo. Isso, né? Exatamente. Sobre os teus pais, que tu disseste que aos 17 anos tu teve contato com uma palestra sobre pedagogia Waldorf. Aí aquilo te tocou. Isso. Para alguma coisa tocar em nós, tocar no nosso coração, deve ter uma preparação anterior. E aí eu fico me perguntando enquanto eu te ouço falar. Os teus pais na Áustria, eles tinham alguma espiritualidade, praticavam, frequentavam algum culto religioso? Então, a educação era luterana. Sim. Da minha mãe aqui e do meu pai também, lá na Dinamarca. Só que assim, eles eram aqueles cristãos de Natal e Páscoa. Ou de missa de final de semana.
Nem isso. Nem isso. Eles iam religiosamente na igreja no Natal e na Páscoa. É o que eu lembro, né? E era muito bonito, a gente daí ia junto e conhecia isso. Mas de ir no culto todos os domingos, nunca aconteceu. Então essa referência de espiritualidade não veio do teu pai e da tua mãe. Tu lembra de ter alguma... Não, veio sim, porque o interessante é que o meu pai vivia tudo isso através da arte. Sim. Então, quando ele tocava violino, a gente podia sentir uma oração. Que ele fazia isso não para se apresentar como é que eu sou lindo, todo mundo fica me admirando. Não, ele abria o coração. É isso que ele queria ajudar as pessoas a sentirem, né, através do sentimento, fazer o contato com o Criador. E isso, então, estava presente em casa de uma maneira tão natural que eu digo que o meu pai era espiritualista nesse sentido. Sem saber. Era uma coisa bem própria dele, totalmente natural. E aquilo então irradiava, e no momento então que ele morreu, que foi uma coisa abrupta, né? Coração, não, câncer, né? Não, câncer, E aí eu lembro quando a gente foi pro velório, eu estava sentada no carro atrás e era um dia lindíssimo lá na Dinamarca de verão, era em julho, e eu olhei para fora, tinha as nuvens, eu olhei para cima e eu falei assim... então tu tá lá agora, tu tá subindo agora para cima. Então significa, em nenhum momento eu pensei que o meu pai tinha acabado. Isso era inconcebível, né? Obviamente uma dor indescritível ver o caixão estava fechado, mas de imaginar que o corpo dele estava ali dentro, isso era uma coisa assim. De não ter mais contato com ele dali em diante. Isto, da coisa física, não assim. Escutar música. Isto. Não, e ele era um homem muito carinhoso, então o abraço e todo a confiança que a gente sente como criança com a presença de um homem assim, né? O chefe de família, né? E aquilo então daí se desfez. Porém, logo, percepção própria, ele segue presente, mas não tem mais o corpo físico, e ele está iniciando uma jornada que sobe, e hoje em dia então eu estudo a ciência espiritual há muito tempo, né? Então eu fico impressionada como eu captei tudo isso que depois eu fui estudando, que é exatamente o que acontece quando a pessoa desencarna, né? Ela começa a subir pelas esferas, as esferas dos planetas, né? E aí eu senti assim, quando eu ia dormir de noite, eu senti assim, agora eu vou encontrar o meu pai. Aí depois estudando ciência espiritual, é exatamente o que acontece. De noite a gente convive, né? Nós temos duas biografias, basicamente, uma aqui que a gente tem consciência, né? E a da noite a gente não lembra por enquanto, né? Mas a gente segue convivendo com aqueles que já foram. E aí isso é o que foi me dando força para seguir em frente. Essa percepção, o meu pai segue presente, mas de outra maneira, né? E foi isso que me conduziu para a ciência espiritual e depois, como consequência, para a pedagogia farmacêutica. Mas os teus estudos espiritualistas na ciência espiritual admite as múltiplas existências, né? É a reencarnação. Então, essa tua compreensão automática da morte do teu pai tem uma bagagem por trás. Tu tinha essa bagagem antes de reencarnar, né? Isto é. Então, isso tem que se levar em consideração, né? Com certeza. Eu penso, tem até uma obra que é o Evangelho de João, onde o Steiner falou sobre esse Evangelho, e aí ele descreve que uma pessoa que em vidas passadas teve contato com a iniciação, ela vai escolher uma situação de vida que ela vai perder um dos pais bem jovem, né? E aí então eu penso bem, será que foi o teu caso? Pode ser, porque essa morte dele fez assim, e despertou o que estava dentro de mim, né? Tu tinha 11 anos.
11 anos, é. Aos 17 teve aquela palestra. Isso. E aos 18 tu veio para o Brasil. Isso. Vamos fazer um intervalinho rápido e vamos retomar desse ponto. Isso, tá bom. Por enquanto a gente está só fazendo uma introdução para conhecer a pessoa. Sim, certo. Uhum. Você está ouvindo a Mais Gaúcha, Rádio Ilha Capital. Ilha da Magia, Florianópolis, Santa Catarina. Pensou em transporte, pensou 048 Turismo. Garantia de conforto, pontualidade e segurança. 048 Turismo conta com vans, micros e ônibus. A empresa conta com seguro total de passageiros, higienização diária e atendimento personalizado. Visite o nosso site www.048turismo.com.br. Aguardamos por você. Oi meninas, tudo bem? Se você é daqui ou está só passeando em Florianópolis, deixe suas unhas lindas. Agende seu horário que eu vou até você. Atendo em ingleses e região. WhatsApp 41 99871 4580. Beijo! Estamos de volta para conversar novamente com a Margaret. Paramos no ponto em que ela teve um estalo aos 17 anos, meio que compensou todas as dificuldades que ela encontrou na escola, mesmo que uma escola pública na Dinamarca. Na Áustria. Na Áustria. É. Ah, foi lá onde você é. Mesmo que essa escola pública não fosse adequada, eu te ouvindo relatar, Margaret, eu vejo que tem uma coisa no currículo que não tem aqui no Brasil, que é uma ênfase nas artes. Isso. Então, de alguma forma, aquilo ali era uma compensação dessa dureza da física, da matemática, Sim. daquela falta de tato didático dos professores, né? É. Então tem esse atenuante. Sim. Lá, né? E tudo isso fez parte de uma construção espiritual. Sim. Que tudo é construção espiritual, né? Sim. Que te fez chegar àquele momento da palestra e te sensibilizar e passar a estudar. Quando tu começou a ler Steiner, tu leu em alemão? Isto. Em alemão mesmo. É, isto. Tu acha que as traduções feitas são boas? Não. Aqui no Brasil, não. Porque tem uma questão bem séria, mas isso agora é uma questão de pesquisa dentro da própria ciência espiritual, que um senhor nos Estados Unidos fez, o nome dele é George O'Neill, ele faleceu em 88, ele fez uma pesquisa junto com a esposa dele e descobriu que o Rudolf Steiner, ele escrevia em ondas. Quer dizer, ele pensava em ondas, falava em ondas e escrevia em ondas. E isso é o que Steiner chamava de estilo espiritual científico, que é necessário para, vamos dizer assim, materializar a percepção espiritual de uma maneira adequada. Isso não pode ser na base do pensar linear, do pensar intelectual, do pensar lógico. Então, ajuda a gente a entender o que é pensar em ondas. Quando tu fala em ondas, eu me lembro de uma senoide, aquela curva que sobe e desce, né? Mas eu não sei como é que tu... Isso. Então, a gente pode... Eu vou explicar historicamente que a humanidade, isso agora é ciência espiritual, né? A humanidade começou a pensar na época dos gregos. Porque antes, na época dos egípcios, que veio antes, as pessoas eram súditos e obedeciam o que o faraó, as leis que o faraó colocava, e o faraó era um iniciado. Então, ele sabia o que ele fazia, e para se tornar faraó tinha que passar pela iniciação, porque tinha que ser uma pessoa que está por dentro, né? Uma pessoa que entende as leis da vida e consegue conduzir o seu povo na época conforme os astros. Eles eram os grandes astrônomos ali na época, né? Os caldeus babilônios e os egípcios.
E aí, então, isso foi numa época em que a humanidade era, vamos dizer assim, mais infantil ainda, que precisava do papai ali, Sim. né, para conduzir. O faraó. O faraó, é. Aí a humanidade foi amadurecendo, foi crescendo, e aí veio a época... Platão, Sócrates, Aristóteles, os grandes pensadores, os grandes filósofos, que aí o Sócrates, principalmente, ele se considerava um enviado de Apolon, que é o deus, dos deuses, né? solar, e a tarefa dele era caminhar pelas ruas de Atenas e fazer perguntas para os jovens. E você, o que acha sobre tal coisa? E o jovem assim, como... Eu devo achar alguma coisa? Até então a gente obedecia o que os maduros da comunidade, né, os anciãos estabeleciam o estilo de vida, as regras, né? E agora eu devo pensar alguma coisa? E aí a gente consegue entender por que o Sócrates também foi condenado à morte, né? Porque sempre quem mexe com o status quo vive uma vida perigosa. Ele ameaça. Tá mexendo ali no... né? E fazer um parênteses nessa fase aí, o que tu achou do nome do nosso programa, Ágora? Pois é, eu logo pensei que é então lá, foi inspirado lá, a praça onde o pessoal se encontrava para conversar. Exatamente. Ótimo, eu amo a Grécia, já fui para lá também e adorava ficar na Agorá para conversar com as pessoas. A acentuação é no Agorá? Eu acho que pelo que eu lembro do grego lá Mas não tem acento agudo no A, não sei. Nenhum dos dois, né? Daí a coisa do grego, o alfabeto grego já é diferente. Se o grego usa acentuação? Nem sei, não lembro. Não lembro. Mas se dizia Agorá? Pelo que eu lembro que eu ouvia era agora, né? E que é bom que para nós diz agora. E agora é muito bom porque é um presente. Exatamente. E o presente é um presente. Exatamente. Tá muito bom esse nome, E aí então voltando para o Sócrates, ele foi a parteira do pensar lógico. Sim. E a partir dali então a humanidade foi absorvendo o pensar lógico e que fez o seu trajeto na Grécia usado para filosofia, né? O amor pela sabedoria, né? Filosofia. Depois os romanos usaram para tática de guerra, tiveram sucesso com isso, até se deparar com os germanos que vieram lá de cima, né? E depois, no 1500 e alguma coisa, daí foi para física. Surgiu a ciência, né? Newton e essa gente se utilizando o pensar lógico para investigar o físico, a física. Nasceu a ciência natural. Atuou uns 400 anos mais ou menos, e aí veio o Steiner como parteira do pensar supralógico. E o pensar supralógico, então, é uma continuação do pensar lógico, então significa a principal atividade na ciência espiritual, se tu não quer ser um consumidor de resultados de pesquisa de um cientista, ou no caso um iniciado, que daí já esquece, porque daí já não tem nada a ver com a proposta. Aí tu precisa aprender a pensar. E aí tu precisa pegar o pensar lógico, dialética, que daí tem os livros básicos do Steiner, que são 4 livros básicos, e eles são então escritos em ondas, que aí certa vez uma pessoa até falou assim diretamente para o Steiner e disse para ele: vem cá, o senhor não sabe escrever direito? Por que o senhor escreve desse jeito complicado assim os seus livros? E ele respondeu: eu faço de propósito, porque não é para descer redondo, porque se desce redondo a pessoa não desperta. Então eu coloco pérolas no caminho pensante da pessoa para ela se bater. E aí ela acorda e com isso ela começa a entrar na musculação do pensar. Interessante. E esse então, pensar linear é o oscilar. Passar a trabalhar em ondas. Porque o pensar linear, ele é um pensar dualista também, que é aquela coisa das gavetas, né? E do preto e branco. Sim. Ou é dia ou é noite, ou é certo ou é errado.
Mas a vida não é assim. A vida é complexa. Entre os dois extremos tem uma variante enorme de possibilidades. E essas são as ondas, a gente poderia dizer. Que vai, então, na realidade, assim, o livro principal dele é A Filosofia da Liberdade. E aí tu pega um parágrafo, por exemplo, tem, então, 7 frases, por exemplo. E aí tu tem um caleidoscópio de uma ideia ou uma temática que ela é apresentada na primeira frase e como o tema desse parágrafo. Na segunda frase, aquele tema é movimentado de alguma maneira. Na terceira frase é colocado um confronto entre os opostos, dá uma tensão. E na quarta frase nasce o sol, basicamente, o cerne da questão é apresentado, e aí começa a descer. Na quinta fase, sexta e sétima. Isto, e na quinta, então, de novo vai ter uma polaridade, mas agora a partir daquela essência que se manifestou lá em cima, e esse resultado vai ser movimentado na sexta frase, e na sétima frase chega no resultado dessa movimentação interna. Te ouvindo relatar, dá a impressão que a terceira e quarta frase seria tese e antitese, e aí vem a síntese. Quer dizer, uma tese, uma antitese, depois uma síntese. É algo depois assim. Na sétima seria a segunda tese. É algo assim nessa direção. Eu não posso dizer claramente porque eu não estudei exatamente. Eu sei que lá no tempo dos gregos eles faziam esses exercícios pensantes, e depois na escolástica também. Isso era tudo estudante no fim dos tempos medievais, tinha que fazer isso. E o Steiner foi então a pessoa que veio quando o materialismo estava no auge, no século XIX. Darwin, que foi mal interpretado e foi exageradamente levado para o materialismo, né? Depois as questões sociais, o Marx, tudo isso que levou a grandes maus entendidos que levam para o desentendimento das pessoas. E o Steiner então entrou naquele momento para então trazer a questão dessa, precisa surgir esse novo pensar. E quando a gente se exercita nisso em conjunto, a gente aprende a se tornar social. E isso agora é o mais importante nesse momento, porque tudo que a gente tem de governância em qualquer país do mundo hoje em dia, isso é tudo antiquado, tudo ultrapassado, mas a gente não vai poder mudar lá em cima se a gente não faz o trabalho de base. Isto. E aí então, passar pelas ondas faz esse efeito. E aí o que aconteceu em todos esses anos que eu estou trabalhando com isso no meu espaço, que eu chamo então de espaço vivo, chamei de espaço vivo por causa do pensar vivo, né? Pensar do coração é o pensar vivo, pensar em ondas. E aí eu usava a teosofia, é um dos livros básicos, que é a sabedoria divina. Mas Rudolf Steiner começou na teosofia e criou a antroposofia, né? Daí, isso é uma outra coisa, já vou explicar depois, é um parênteses. Mas aqui, então, eu usava esse livro que... A Teosofia, que é o livro que ele escreveu em 1904, para descrever o resultado das suas pesquisas. Steiner. Isto. E aí, então, ele descreve a composição do ser humano. E o ser humano tem vários corpos. Ele pode ser compreendido em 4 corpos, ou em 7 corpos, ou em 9 corpos. E aí, as ondas, essa de 7 que eu descrevi, é na realidade o ser humano. Então, a gente passa pela vivência do ser humano, desses diversos corpos, quando a gente estuda um livro como a Teosofia, por exemplo. E aí eu usava a tradução disponível. Original? Não, a disponível aqui, porque você perguntou sobre a tradução, né? Tá. E aí, em muitos anos, que o Espaço Vivo vai fazer 21 anos agora, em abril,
Então eu observava nos estudantes que a coisa trancava. E o pessoal não conseguia, como eu tenho o original em alemão... Foi olhar. E aí, a minha mãe até um dia, ela estava tentando ler em português e ela pegou, jogou assim, longe. Disse assim, esse livro aqui é uma porcaria. A gente não consegue captar o que o homem está dizendo, porque não é nenhuma coisa nem outra. Olha só. Então, não é linear e não é em ondas. E aí, é assim, eu sempre enfatizo, eu tenho a maior gratidão pelas pessoas que fizeram a tradução. Sim. Então, eu não estou criticando ninguém. Eu usei durante muitos anos aquilo que está disponível, mas é que as pessoas não sabiam. A pessoa que fez a pesquisa foi o americano, esse aí, o George O'Neill. E aí o Florian Lawrence, que foi aluno dele, ele, depois que o George morreu, o Florian foi para a Alemanha e eu conheci pessoalmente o Florian quando eu estava numa crise própria. E aí ele estava recém começando a publicar os livros na Alemanha. Então eu peguei isso ali na fonte. Então isso é novidade total. E eu trouxe essa novidade para cá, em alemão, para o Brasil, isto em alemão. E aí o Florian Lawrence, ele está atualmente reeditando os livros do Steiner em alemão, porque até as edições, as pessoas foram modificando, achando que não era importante, sabe? Uma frase mais ou menos, imagina, um parágrafo, pô, tu pode então dividir um em dois, ou de tá louco, isso é que nem tu chega numa a Sinfonia de Mozart e tu começa, não, esse trecho aqui não tá bom, esse dó aqui é redundante, o ré é bem melhor, né? Ou então a modulação esticou demais a nota, isso, então isso é um absurdo total. Só que como as pessoas normalmente não têm preparo para perceber isso, o que acontece? Surge muita confusão e muitas pessoas desistiram por dizer assim, não, isso aqui não faz sentido, eu não consigo captar. Tá, e aí eu enxerguei a minha tarefa, entende? Novas traduções. Isto. Exatamente. E aí eu comecei com a Teosofia em 2020, quando veio esse baque aí desse... Eu chamo então de planodemia, porque para mim está bem claro que isso é um plano que está sendo executado, né? E quando então eu vi, estão forçando as pessoas a ficar em casa, bem, então eu vou aproveitar e eu vou começar a traduzir. E isso então foi muito bom, porque esse ano a gente usou no Espaço Vivo pela primeira vez a tua tradução. A minha tradução, que foi só, entre aspas, organizar capítulos, parágrafos e frases. Só isso. Porque eu não entrei na gramática ainda. Porque a obra do Steiner é genial, que no momento que tu vê que ele compôs em ondas cada frase na base da gramática. Nenhuma palavra está solta. Nada. Tudo está no lugar certo. Tudo está no lugar certo. E ele escolheu, ele se encarnou na Áustria, porque a língua alemã, mesmo sendo vivenciado pelo brasileiro como uma língua dura e rígida, ela tem a gramática mais flexível das línguas atuais. Isso parece uma contradição, mas é um fato. E aí, então, esse milagre, então, como partida do pensar supralógico, ele colocou em nossas mãos, e eu comecei a perceber que essa aqui é a minha tarefa, né? Já que eu falo qual é a tua metodologia de trabalho a partir desse momento que tu despertou para essa possibilidade importantíssima, a meu ver? Tu pensou em fazer uma tradução direta, gravando áudio e depois mandando alguém escrever? Não. Eu faço tudo eu direto. Tu digita ou tu... Não, eu escrevo com a mão. Então, assim, foi uma coisa muito boa que apareceu uma aluna em 2019. Apareceu a moça, a Graciane, como é que é o sobrenome dela? Pires, isso. Graciane Pires. E ela está fazendo atualmente doutorado sobre o Mikhail Chekhov.
E o Mikhail Chekhov era um grande ator russo que tinha um jeito todo especial de fazer teatro. Assim, novo, pioneiro. Até hoje ele morreu nos anos 50. Ele teve que sair da Rússia por causa da Revolução. E ele chegou a conhecer o Rudolf Steiner. E o Rudolf Steiner falou para ele: anote como você faz, porque isso aí vai ser importante para as pessoas. Só que daí é aquela coisa, a ciência espiritual hoje em dia é muito pouco compreendida. E daí você me perguntou essa coisa da antroposofia, né? Sucessor da teosofia, né? Isto, porque aí assim, o Steiner era filósofo, né? Ele fez doutorado em filosofia e a obra se chama Verdade e Ciência. A tese dele é. Tá. Aí ele vivia como... Ele era escritor independente e foi morar em Berlim daí, na virada do século para o século XX. Aí ele foi convidado para dar uma palestra na casa de um casal aristocrata que eram teósofos. E ali então ele falou para um público então interessado nas pesquisas que ele estava fazendo. E eles então perceberam que ele era uma pessoa toda especial. E aí eles perguntaram a ele se ele podia ser o representante da Sociedade Teosófica na Alemanha, porque a base era em Londres na época. Então ele foi para Londres para falar com a Annie Besant, que era a chefe na época, e ele disse assim: a condição é que eu vou só falar sobre os resultados das minhas pesquisas. Vocês aceitam isso? Sim, a gente aceita. Tá. Daí ele foi e começou a fazer esse trabalho dentro da Sociedade Teosófica e começou a levar tudo na direção da arte, porque ele começou a ver, isso aqui é um movimento burguês e as pessoas estão muito presas na teoria. E ele já era, na época, professor em Berlim, na escola para operários, a primeira escola que surgiu do Partido Socialista. Era o Liebknecht, era a pessoa lá que fundou o partido, pelo que eu lembro. E aí, então, ele tinha esse contato com os operários. E ele tinha esse impulso social, né? Que não se sentia bem ali só com os burgueses. E ele via assim, gente, nós temos que ir para a arte, para vivência. E ao mesmo tempo, a Sociedade Teosófica foi se inclinando cada vez mais para a Índia. Até que de repente falaram que tinha lá o Krishnamurti, uma reencarnação do Cristo. Olha. E aí o Steiner disse: olha, eu sinto muito. Não é. As minhas pesquisas não revelam isso. Mas, tudo bem. Vocês, cada um é responsável por aquilo que diz, né? Mas eu não posso afirmar isso aí. E aí, então, começou a dar uma situação bem desagradável. Começou a baixar o nível. E chegou o momento que ele teve que sair. E aí um monte de gente saiu junto com ele. E essa gente fundou a Sociedade Antroposófica. Isso foi em 1913. E ele não participou. Ele não era membro da sociedade, da primeira Sociedade Antroposófica. Ele era conselheiro. E assim foi até 23, 24, e aí houve uma nova fundação de Sociedade Antroposófica que ele então fundou, porém, infelizmente, isso aí não deu certo. E aí a Sociedade Antroposófica morreu junto com ele em 25. Olha só. E esse é o grande problema que a gente tem agora, porque a gente tem uma suposta Sociedade Antroposófica lá na Suíça, mas ela, infelizmente, não é. Pelo menos não aquilo que o Steiner fundou.
e com isso o movimento trancou. E deu muita confusão social, muita briga, muito mal entendido. E agora então a gente está nessa situação que eu acabei também aí me desligando de tudo e entendi que o melhor jeito de trabalhar, jeito mais limpo de trabalhar nesse momento é trabalhar totalmente independente. E responsável, né? Eu me responsabilizo por tudo que eu faço. Porque o legado dele transcende essa formalização de sociedade, de estudos. Quer dizer, ele deixou um legado. E se a sociedade antroposófica existe ou não existe, se é verdadeira ou não é, não tem sentido diante da obra magnífica que ele deixou para várias áreas do conhecimento humano, inclusive medicina, inclusive agricultura. Na realidade, ele fundou a sociedade num patamar tão alto, foi algo assim tão impressionante o que ele tentou fazer, que alguns meses depois ele fala, como é que a gente diz quando um navio bate numa rocha e se despedaça? Essas foram as palavras de Gesellschaft ist zerschellt. Zerschellt, isso quer dizer, ela bateu numa rocha e se despedaçou. E ele também desencarnou antes da hora, porque nas próprias palavras dele, aliás, póstumas, ele teve que desencarnar antes da hora por causa a resistência contra o pensar do coração. Justamente, não foi possível captar a necessidade do treinamento interior. Eu cheguei nessa conclusão que tem muita disponibilidade de consumir a antroposofia, mas isso não adianta nada. Sim. Tu precisa partir para o exercício interior. Vivencial. E por que eu consigo captar isso com facilidade? Porque o meu pai era violinista e a minha mãe também. E eu fui criada assim. Não adianta, o outro está tocando, é o outro que está tocando, né? Se eu quero tocar, eu tenho que praticar. Né? Então eu também entendo quando uma pessoa tem dificuldade de entender isso aí, é porque ela não tem preparo para isso. Mas o fato é que a gente precisa começar a se exercitar interiormente. E aí quando eu me mudei para cá, eu digo, eu sou uma fugitiva da Europa, porque eu via que a coisa lá estava estagnada e não tinha jeito para fazer algo novo. E aí eu pensei, não, eu vou voltar para o lugar onde eu nasci, porque não é um acaso também onde a gente nasce. Exatamente, né? E aí eu vou criar um espaço vivo, e essa euritmia, então, que é a arte de movimento, que eu aprendi lá. Vamos falar sobre a euritmia no terceiro bloco? Pode ser. Então a gente faz uma pausinha rápida, porque agora finalmente chegamos no tema da nossa conversa. Mas foi muito rico e não poderia ser diferente nossa conversa anterior, porque senão as pessoas vão entender o que é euritmia de maneira capenga. Exatamente. Então tem toda essa preparação. Isso, exatamente. Isso então aí. Tá, já voltamos. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Combustível de qualidade, troca de óleo, lavação no Posto Santana tem. Loja de conveniência, padaria também tem. Atendimento de primeira no Posto Santana tem. No Posto de Combustível Santana você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você. Venha logo para o Posto de Combustível Santana, Rodovia João Gualberto Soares, 7145 no Rio Vermelho. Você gosta
Gosta de pedalar? Brutus Bike é o ponto seguro da sua pedalada. Serviços, peças, acessórios e equipamentos em geral. Brutus Bike, tratando sua bicicleta com carinho. Na rodovia João Gualberto Soares, 17317, na Barra da Lagoa. Brutus Bike, 999-646883. Finalmente vamos tocar no nosso tema da conversa de hoje, que é a euritmia. É muito importante os teus relatos, Margrethe. Isso aí, para mim, foi altamente esclarecedor. Lembrei de várias pessoas que deveriam ter sido contemporâneas do Steiner, como a Helena Petrovna Blavatsky. Acho que ela andou convivendo com ele. Antes dele. Anterior a ele. Isso, um pouquinho antes. E gosto muito do pensamento dela. Foi uma mulher fora da sua época também. Sim, muito especial. A liberdade que ela tinha, tu falava agora há pouco em liberdade, como é que ela consegue ter a liberdade autorizada pelo marido, que era um militar, para viajar pelo mundo. Isso, tudo muito especial, Muito especial, né? Eu tenho escutado o canal da professora Galvão, um canal no YouTube, como tu não tem internet, né? Certo. Mas a Helena Posso Galvão, acessar na Alan House. A Helena Galvão é muito, muito especial. Sim, eu vou anotar depois para olhar. É um canal dela ali, que é Nova Acrópole. Sim, já ouvi falar. Sim. Nova Acrópole. Isso. Chegamos na euritmia. Como é que tu prefere introduzir o tema? Definindo ele formalmente, depois desdobrando melhor? Como é que tu prefere? Como é que surgiu? A euritmia surgiu dentro do escopo da antroposofia. Isso, do pensamento de Steiner. Então eu vou contar a história que assim, ele deu um curso sobre o Evangelho de João em Hamburg, em 1908, e aí tinha uma pintora russa, que era a Margarita Voloshina, e depois ela foi falar com o Steiner, ele olha para ela e pergunta para ela: você poderia dançar isso que eu falei? Ela ficou toda perplexa e olhou para ele e disse assim: bem, eu acho que a gente poderia dançar qualquer coisa que quisesse. E isso foi muito triste, porque foi uma oportunidade perdida que surgiu depois, em 1912, quando então a mãe da Lorimer Smith, que foi a primeira euritmista, ela estava com 17 anos. E aí aconteceu que o pai dela morreu e a mãe já estudava teosofia na época, então lá com o Steiner. E aí ela foi falar com o Steiner porque a menina agora tinha perdido o pai, então ela tinha que aprender alguma coisa, uma profissão. E ela era muito hábil fisicamente, ela subia em árvores e tudo. E aí ela queria estudar Mensendische Gymnastik, que era uma coisa que estava na moda na época, que naquela época, antes da Primeira Guerra Mundial, a vida estava, como é que se diz? Fervilhando com novidades. Vamos jogar as coisas mofadas dos nossos pais, né? E vamos começar a fazer coisas novas. E uma das dançarinas da época era a Isadora Duncan, que daí então ela simplesmente foi para a Grécia e observou lá as obras dos gregos, e aí ela viu do vestimenta das pessoas da época, né? Decidiu tirar o sapato e colocar umas vestimentas assim mais soltas. E vou começar a dançar livremente, eu vou me expressar, que é exatamente o oposto do tutu, do balé, que é espartilho, né? E cheio de regras e tudo. Então ela era famosa na época. E aí então tinha a exemplo dela, então também ginástica, Laban, Mensendijk, então várias linhas, o pessoal estava explorando novas possibilidades. E aí, então, a mãe da Lorimer Smith pergunta para o Steiner: o senhor acha bom ela estudar tal coisa? E ele diz assim: sim, pode ser, pode estudar isso aí. Porém, a gente poderia também criar uma dança nova, onde a gente expressa o movimento dos astros. Opa. Como que a gente vai movimentar os astros? Então, o Steiner já estava há mais tempo querendo trazer a euritmia para a humanidade, mas ele não pode atuar se não há uma pergunta de alguém.
E ela então perguntou, e aí ele disse, traga a sua filha para cá. E ela então recebeu a aula particular primeiro, e aí na primeira sessão a esposa do Steiner também estava junto, a Marie Steiner era artista da declamação, que naquela época ainda tinha isso. A menina recebeu aula particular de quê? De euritmia. O Steiner já tinha desenvolvido esse conceito? Não, o Steiner tinha isso já assim, vamos dizer, ele andava prenho com isso, e queria passar, mas faltava a pergunta. Sim. E ainda quando a moça veio, ele começou a dizer, deu tarefas para ela, fazer isso, aquilo, assim, e aí aqui estão os movimentos. Começa a praticar, depois de um meio ano tu vem, tu me mostra em que deu, que daí eu vou fazer as correções, vou ver o que é bom, o que não é, e depois vem a próxima aula. E assim foi indo. E aí, naquela primeira a sessão, daí então a Marie Steiner estava junto, e ela então viu, ele deu o aleluia, que a gente faz, que é uma oração em movimento, a gente movimenta os sons da palavra aleluia. E aí a Marie Steiner viu isso e disse para ele, puxa vida, mas com isso a gente vai poder curar as pessoas? E ele olha para ela e diz assim, mas tu acha que a gente ia criar alguma coisa que não fosse para curar as pessoas? Né? E aí então, inclusive a Marie Steiner deu o nome euritmia, que vem do grego, eles dizem euritmia em grego, que é então o ritmo harmonioso, o ritmo belo, o ritmo saudável. E isso é uma sequência, porque quando o ritmo é harmonioso, não é uma dissonância, né? É uma harmonia, ele se torna belo, e quando ele se torna belo, ele é saudável. Então, se o ser humano aprende a se relacionar com o ritmo dessa maneira harmoniosa, ele vai ter saúde. Quando tu falou em ondas, e agora me vem a palavra ritmo, eu faço uma pergunta de curioso aqui. Sim. A euritmia precisa de um ritmo tocado? Ou ela segue o ritmo do coração, ela segue o ritmo da palavra que ela está pensando, ou daquele astro que ela está representando? Ela tem que ter música? Então, na realidade, o mais importante nos tempos de hoje, nunca pode se utilizar música enlatada. Então, a gente não pode fazer euritmia com toca-disco na época, depois CD, e hoje em dia o que for, né, que está ali, gravado, Spotify. Não pode. E eu até fiz a experiência, porque eu tive a minha mestre lá com a qual eu estudei na Alemanha, ela falou assim, se você quer compreender por que uma indicação do Steiner tá certo, tem que fazer o oposto. Você tem que fazer o teste, né? E aí eu estava trabalhando um grupo de palco lá na Alemanha, eu vim aqui visitar minha avó e tinha que praticar uma peça, e aí eu pensei, eu não tenho pianista, não vou poder aí agora contratar, não tenho sala, não tem piano, não tem pianista. Então eu vou pegar um CD, né? Sim. Paciência, estou aqui 10 dias de férias e vou então fazer a prática com o CD. E aí eu fiz isso e eu tive a experiência, que aquilo tu fica bitolado. Sim. E isso é exatamente o que a gente não quer. A pessoa sempre fazer do mesmo jeito, porque o disco está sempre tocando daquele mesmo jeito, e quando tu faz com a pessoa viva que toca ali, a pessoa toca aquela mesma peça, né? Ela não vai mudar a peça, mas sempre ela vai tocar um pouquinho diferente. Não pode, isso é nem quando tu cozinha, né? Uma comida, nem se tu segue a receita, nunca vai sair a mesma comida, né? E aí quando tu faz isso junto com o músico, então era interessante, eu já sentia quando as mãos estavam no ar para descer, eu estava já junto com ele no movimento do coração, e é isso então que tu quer. Acaba sendo uma música de câmara, né? Quando
um trio toca junto, ou um quarteto de cordas, né? É isso que eles precisam estudar, eles precisam entrar na mesma onda para começar a criar em conjunto aquilo a partir do coração, no momento. E quando a gente faz a euritmia tonal, a gente não interpreta a música ou dança conforme a gente sente acompanhado pela música. Não, a gente se torna a música. A gente precisa aprender a expressar a própria música. E quando tu faz isso junto com o pianista, por exemplo, tu te torna... Isso é uma música de câmara, só que um é audível e o outro é visível, né? E eu lembro que certa vez eu estava numa turnê e aí tinha um pianista novo e aí a gente tinha que fazer o ensaio para de noite então fazer a apresentação. E aquela peça, tá, então a gente foi fazendo e de repente eu parei e disse assim, faltou aquela nota. E ele disse assim, como? tu conhece todas as notas? Eu disse, claro, eu estou fazendo a peça. E ele Mas tinha partitura. Ah, ele estava tocando com partitura. Com partitura. É, mas ele pulou uma nota, sei lá. Tu conhecia a partitura, então? Tu conhecia. Claro, a gente tem que estudar ela fisicamente. Quer dizer, a gente tem que transformar a partitura em movimento. E não tem jeito de fazer uma composição na hora, o pianista compondo e vocês dançando juntos? É, isso a gente faz quando a gente começa a trabalhar a peça, a gente faz a improvisação, né? Isso a gente tem que fazer. E todo o estudo de euritmia é a gente aprender a se sensibilizar para poder captar o que a peça pede. Isso tu precisa perceber. E depois, feito isso, aí tem todo o processo artístico que, num primeiro momento, tu tem que te apaixonar pela peça. Porque senão, tu não vai aguentar o tranco de trabalhar ela até que ela saia madura no palco. Então é que nem relação, né? É aquela coisa, tu tem que te apaixonar pela pessoa, porque senão tu não vai aguentar o casamento, né? E aí depois vem todo o processo pelo qual a gente tem que estudar 4 anos, quase que dia e noite, praticando, para tu te tornar hábil de fazer esse tipo de coisa. E aí quando tu tem um processo artístico com uma peça, então tu começa com toda aquela paixão, e aí depois tu tem que estudar os elementos musicais, todos eles. Tu tem que mostrar o compasso, depois tu tem que mostrar o ritmo, aí tu tem que mostrar a harmonia e tu tem que mostrar a melodia. A melodia é ainda mais simples para fazer. Então tu tem que estudar os elementos musicais, que tu falasse que tu tem muito respeito pelos elementos musicais. Claro, a gente tem que também estudar a música para se tornar um músico, né? Então tu tem que estudar tudo isso, só que daí tu não vai tocar violino, por exemplo, tornar isso audível, mas tu vai aprender a movimentar isso. E quando é bem feito, a pessoa vai conseguir enxergar o que ela está escutando. E eu posso dizer, então, de experiência própria, são muito poucos euritmistas hoje em dia. Pessoas que realmente sabem fazer isso. São pouquíssimos, porque é muito difícil. Aí me surge uma dúvida. A pedagogia Waldorf, ela tem obrigatoriamente que incluir no currículo a euritmia? Isto, para Se são poucos euritmistas, como é que faz então para te conseguir um professor que trabalhe numa escola ou nas dezenas de escolas? Sim, é difícil, né? Tem falta. E a preparação deles tu faz aqui no teu centro? Então, eu não faço porque eu me especializei no pensar do coração. E de então usar a euritmia para ajudar no despertar do pensar do coração através do movimento. Então isso é uma coisa que eu criei realmente quando eu vim aqui fugitiva da Europa, né? Que eu pensei, eu vou fazer um teste, eu vou ver se eu consigo gente. Isso não é fácil, conseguir gente que queira fazer isso. Então, a Patrícia está aqui, chegou, né? Está aqui sentada do lado, ela é insistente aluna e segue, então, fazendo esse exercício. E aí acontecem milagres. A pessoa realmente vamos dizer assim, ela desperta o seu potencial lá no fundo mesmo.
Mas são poucos que querem insistir nisso, porque isso é subir uma montanha, né? E qual a relação da euritmia com a autodescoberta, com o autoconhecimento? É exatamente o que vai acontecer, né? É um caminho, então? Uma meditação pode ser um caminho? Total. E tu vai conhecer principalmente os teus bloqueios. E aí é que muita gente cai fora, porque dói, né? Tu te deparar em perceber assim, eu nem governo a minha vida. Mas se eu não vivo a minha vida, mas quem é que está vivendo a minha vida? Mas tu te refere a bloqueios físicos ou emocionais? Tudo. Tanto físico como emocional, pensante também, porque o nosso estilo de vida hoje em dia, ele se tornou cada vez mais bárbaro. Então, as pessoas estão... nós estamos num processo de desumanização, onde a gente deveria humanizar cada vez mais. E aí é que entra a questão da tecnologia, que lá no início tu comentaste que as pessoas precisam aprender a lidar com a tecnologia. Não usar e não ser usado, né? Exatamente, eu concordo plenamente. Porém, uma questão que eu só descobri alguns anos atrás, a gente precisa compreender que a tecnologia que a gente tem hoje em dia, ela toda acontece na base do 2. É binária. Binária. E a tecnologia do progresso da humanidade, ela é baseada no 3. Então teremos que desenvolver uma tecnologia ternária. Isto. 0, 1 e 2. Isto. E aí eu fiquei sabendo disso através de 3 livros muito especiais de um senhor que se chamava Paul Amberson. Ele agora já desencarnou. E ele era técnico de computação e tudo isso, ex-aluno Waldorf. Ele passou a vida dele investigando a tecnologia binária para conseguir compreender o que era aquilo que o Steiner tentou introduzir como a tecnologia da ressonância, que tem a ver com ritmos e que tem o foco de chegar numa tecnologia moral. No sentido, você mencionou a Blavatsky, né? E no livro principal dela, ela menciona o John Keely. E o John Keely era um inventor americano, 1870, 80 por aí, e ele descobriu a primeira máquina desse tipo que só funcionava com ele. As vibrações dele faziam a máquina funcionar. E depois o Steiner apontou para o Keely e ele disse: essa é a tecnologia do desenvolvimento da humanidade, que essas máquinas vão ser seres vivos e eles vão funcionar só com pessoas éticas, com pessoas boas. E aí é que a gente atolou, então, aquilo que eu mencionei, que a sociedade antroposófica não existe mais, e a gente não conseguiu desenvolver, quer dizer, essa tecnologia do 3, ela não está disponível para o consumidor nesse momento. Tem pessoas que estão desenvolvendo ela, mas isso é tudo ainda uma coisa interna, bem inicial. Muito bom. Eu gosto muito do 3, porque ele dá o equilíbrio, né? Isso. Se tu tem um triângulo, tu tem uma figura rígida, estruturada. Se tu tem uma linha com 2 pontos, tu tem a bipolaridade. E se tem um ponto solto, ele é solto, né? Já um quadrado não é tão estável. O quadrado você pode deformá-lo, né? Sim. Mas o 3 eu gosto muito. Não é à toa, talvez, que tenha a Santíssima Trindade, né? Claro. Quantas coisas estão em cima do 3, né? Isso. O 9 também é múltiplo de 3, Isto. E aí a gente compreende que o ser humano é composto em 3, porque é feito a imagem divina. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo é a mãe, é o feminino. Sim. Né? E então a coisa vai nessa direção, sendo que o inimigo, o grande inimigo do ser humano,
é o ser do dois. E isso a gente precisa saber hoje em dia. Interessante. Um filósofo que eu andei estudando em grupo também é Pietro Baldi. Ele fala que os universos se sucedem de 3 em 3. Nós vivemos num universo que é espírito, energia e matéria. Esse universo, né? O universo, de acordo com uma espiral ascendente sucessivo, vai ser... Hoje, o espírito, a energia e a matéria, dá para se tratar como densidade. A matéria é mais densa do que a energia, que é mais densa do que o espírito. Isso. Numa fase superior, tu vai ter a fase mais densa como sendo a energia, e não a matéria. Então, assim, energia, espírito, espírito mais um. Isso. Depois faz mais uma curva na espiral, vai ser espírito mais 1 e mais 2. Isso. Para representar alguma coisa Isso está no livro Teosofia. Ele descreve o ser humano completo composto em 9. E depois ele descreve como que a realidade física se densifica dessa maneira a partir do espírito. E aí tem as 9 hierarquias angelicais, sendo que o anjo tem o seu corpo mais denso, o corpo vital. O nosso mais denso é o físico. Sim. Depois vem o vital, vem o anímico e vem o eu. Né? O etérico? O etérico é o vital, também vital. é a outra... Que é o primeiro setênio da pedagogia Waldorf. Né? Astral. Isso, então são nomes, né? Isto pode ser o etérico, o astral, depois o eu. E aí um arcanjo, por exemplo, já tem o seu corpo mais denso no nível anímico ou astral, e assim vai as hierarquias, bem como você descreveu agora, indo para cima, né? E a gente precisa agora, na era da alma da consciência, a gente tem que tomar consciência do universo, a gente tem que abrir o nosso horizonte. E, inclusive, o Steiner também sempre foi assim. Na filosofia da liberdade, ele fala ali, não é o único caminho possível para a verdade, mas descreve que tomou, que se ocupa, que se preocupa com a verdade. Então, significa o que a gente ganha de flexibilidade social com essa musculação interior, é também poder compreender quando uma pessoa descreve o mesmo fenômeno de uma outra maneira. Sim. A gente não precisa brigar por causa disso, Sim. porque são olhares diferentes. São estágios conscienciais diferentes. Exatamente, isto. E a gente precisa muito disso, porque agora, com a planodemia em ação planetária, a intenção é fazer com que as pessoas briguem cada vez mais e se confrontam em fanatismo partidário, e isso é perigoso. Né? Só vai brigar aquele que não tiver uma consciência relativamente desenvolvida. E aí volta a tua pergunta atrás lá. A sociedade que me faz ou eu faço a sociedade? Aí é que tá. Tu tem uma pergunta lá atrás que tu fez e eu guardei. Agora a gente pode fazer um ajuste dessa pergunta e dizer que a evolução está dentro ou fora de mim? Está dentro. A minha evolução depende de algum movimento que venha de fora da sociedade, ou ela parte de mim essencialmente e unicamente? Não tem outra maneira. Então, a transformação de cada consciência, de cada indivíduo, é que vai produzir uma consciência coletiva diferenciada, talvez até na direção de um tema que também é muito debatido no meio espiritualista, que é a transição planetária, em termos energéticos, né? Isso. Então não tem como tu ter um planeta energeticamente melhor se cada partezinha dele, até um grão de areia, uma folha de uma árvore, um pássaro, não tiver essa energia permeando, né? O tema que nós nos propusemos a conversar hoje é inesgotável em uma hora, em 1h30 até, vamos ter 1h30, né? Até vou pedir licença para os donos da rádio para me aumentar um pouquinho a minha hora, porque não vai ser possível. Já com a Daniele foi mais de 1 hora, deu 1h20, né? Sim. E o nosso vai estourar também, né? Sim. Então, mas é um movimento natural que nós estamos fazendo aqui, e respeitando o raciocínio da gente, né? Esperando que quem nos ouvir também possa acompanhar esse ritmo do raciocínio, né? E uma coisa interessante que a tecnologia binária nos permite é que esse programa ficará gravado. Sim. E aí, a qualquer instante do dia ou da noite,
uma pessoa pode clicar um botão e acessar no Spotify, no site da rádio, no Spreaker, no Deezer e vai acessar esse e os outros podcasts. Então esse é uma maneira de tu utilizar a tecnologia nesse sentido. Sim. Naquele provérbio chinês de que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Sim. Pode ser que seja o meu gatinho de estimação que me desperte. Sim. Que esse mestre pode ser um livro lido. Sim. Pode ser uma música ouvida. Sim. Né? E pode ser. Então, o tema euritmia é fascinante e a gente não tinha intenção de esgotá-lo, até porque seria impossível. Sim. Mas vamos deixar sinais aqui, as sinalizações de como é que as pessoas que tiverem interesse em aprofundar um pouco mais esse conhecimento poderão fazê-lo. Então a gente já sabe que ele tem bases na antroposofia. Isso. Né? A gente sabe que pode contar também com o teu centro de vivência. Isso. Né, que tu dissesse lá no início, mas vamos deixar agora bem claro o nome para eu encontrar na internet. É Espaço Vivo. Espaço Vivo Porto Alegre. Tem que botar no Google. Tudo junto. Espaço sem cedilha, né? Espaco Vivo. Não, no Google eu escrevo normal ali e chega, porque tem o endereço do site que é o www.euritmiaviva.com. O Google nos mandará para lá depois. Quando eu testo lá, sempre chega. Então, Espaço Vivo. Isso, Porto Alegre. Porto Alegre. Isso. E ali tem os contatos todos, né? Então, o que a pessoa vai encontrar se ela procurar esse Espaço Vivo? Ela vai encontrar respostas para algumas questões pessoais, né? Ela pode criar novas perguntas a partir dessa vivência. Muitas perguntas, que é o que se deseja, né? Perguntas sem fim. Como eu sei que tu tem uma certa resistência à virtualidade, não é possível fazer palestras ou cursos virtualmente, né? Tem que ser presencial, porque tem gente que mora nos Estados Unidos, na Alemanha, e quer fazer o teu curso. Como é que faria? Tudo vai depender do contexto, né? Porque é assim, eu não costumo fazer porque eu não tenho talento para tecnologia binária. Eu acho que para outra eu até teria. Isso. Mas aí eu digo assim, eu não faço, mas se chega uma pessoa, e eu agora gostei muito do jeito como tu fizeste as perguntas, né? Se surge uma pessoa que se encarrega disso e sabe fazer bem feito, aí eu estou disponível para fazer, porque eu acho muito bom divulgar uma coisa que é bom também, que a pessoa vai poder ouvir várias vezes. Sim. Isso é muito importante, porque é uma temática muito profunda, e se tu ouve assim uma vez, né? Então você pode ir atrás de novo para ver se tu entendeste bem a questão, né? Então isso é importante. E quando eu cheguei aqui, já faz 22 anos agora, eu estava numa vibe, como a gente diz, bem diferente, porque eu estava com muita raiva que o pessoal, assim, do Movimento Waldorf não estava trabalhando com a televisão. E aí eu fui direto para a televisão e dei entrevista e tudo isso. Isso foi bom, que daí eu fiz a experiência que realmente não era o campo esse. Aí eu parei de novo, mas eu fiz o site. O site tem muitas informações ali das experiências mesmo desses anos, né? Então eu digo, se tiver uma pessoa que quer fazer algo desse tipo, que depois pode ir pro exterior também, vai depender da língua, né? Mas daí eu estou disponível, porque realmente agora tem bastante experiência, tem muita coisa para contar. Ótimo. E por que não compartilhar com as pessoas, né? Nós vamos manter contato, Margaret, depois da nossa entrevista, porque eu conheço muitas pessoas que dominam essa tecnologia de usar canais como o YouTube e bem usado. Bem usado, Sim. né? E que pode facilitar essa difusão desses conceitos, dessas ideias, né? Certo. Então fica aqui o convite para quem quiser estudar um pouco mais de euritmia, mergulhar na antroposofia, continuar na pedagogia Waldorf, que nós conversamos no outro podcast com a Daniele. E, enfim, tu falaste nomes muito importantes, como Krishnamurti, né? Isso. Eu entrevistei num dos programas um grupo de estudos. Sim. Fizemos uma live e um grupo de estudos sobre autoconhecimento. Sim. E eles estavam estudando o Krishnamurti naquele momento. Já tinham estudado o Osho
Sim. Já tinha estudado o Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle é do Poder do Agora. O Poder do Agora, que depois fez outras obras, Isso, né? Ele é bem profundo. Muito bom. Eu diria que ele é um arauto dessa consciência coletiva, Sim, do momento, vivo. Né? Eu percebo. Gosto muito de estudar o Tolle. Né? Sim. Nós já estudamos 3 vezes o mesmo livro, que é O Despertar de uma Nova Consciência. Que legal. Né? Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Então, dá para se fazer esse movimento de conhecer as bases da euritmia teoricamente através da internet. A prática não. A prática requer um espaço físico, né? Exatamente. Poder, né? Mas pelo menos a pessoa que tem essa curiosidade ou essa necessidade, inconsciente ainda, mas é uma necessidade vital de ser eterno, né? Pode ter essas primeiras bases através de uma tecnologia binária do YouTube. Aí sabendo usar. E depois vai atrás dos livros, né? Isso sim. Muito obrigado, foi um prazer te conhecer pessoalmente. Sim, eu agradeço também, muito bom conversar contigo. E até breve. Certo? Combinado. Muito bem, por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS. Rádio Ilha Capital. É bem melhor. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia.